Meninas, chegou o dia, né, da gente falar sobre o CDL. Como é que você tá, Amanda? Como é que você tá, Dani? Pô, eu sou Andréia Carignani, sou psicóloga hoje, não foi sempre assim, eu me formei muito novinha, mas eu não fui ser psicóloga direto, eu era empresária, né? Era uma feliz empresária, dona de festa. E a ideia aqui não é só um episódio, é a gente poder falar de várias histórias, mas como o primeiro episódio a gente resolveu trazer para vocês a história do que é o CDL, o Cansei de Lutar. O nome da clínica é Cansei de Lutar. E tem uma história por trás, eu vou chorar, tá? Estamos aqui juntas, viu, Tá Andréia? válido, tá válido. Tudo em cima para a gente Chegou. falar? Tudo bem, meninas? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninas. Para mim é uma grande satisfação estar aqui em contato com a história da Andréia e como tudo isso se construiu, né, Andréia, a partir da tua história da clínica. Estou bem animada. O meu primeiro pré-requisito para psicólogas na clínica é serem pessoas verdadeiras. É o meu primeiro pré-requisito, né? Depois tem abordagem e tal, que a gente vai falar um pouquinho, mas para mim, se chegou aqui na clínica, é porque eu entendi que são psicólogas verdadeiras. A gente aqui de corpo e alma, porque eu não acredito em página em branco, né, meninas? Vocês acreditam em página em branco? Vocês são uma tábua, que estão ali só. Eu Bem particularmente perfeito. não. Também super acredito. Pois é. Super Então, acredito. aqui não tem só a Amanda e a Dani, tá? Tem a Fernanda, então tem a Fê, ela é a neuropsicóloga, tem a Maria, a querida Maria, mas ela hoje está aqui correndo para poder fazer parte da mente compassiva, que a gente faz um estudo com o próprio Paul Gilbert, né? E ela vai participar desse estudo lá. E tem a Sil, tem a Silvana, e tem a Mariane, que é a nossa mascotezinha, né? Sim. E vamos embora. Então, agora eu vou contar a minha história, eu conto com a ajuda de vocês para que me ajudar, porque é uma história bem impactante, né? Bom, recentemente eu fui diagnosticada com autismo, com TDAH e altas habilidades. TDAH eu já sabia, zero novidade, né? Mas autismo e altas habilidades foi uma surpresa. Mas fez todo sentido se eu olho para trás, porque quando eu olho para trás, eu entendo a minha desregulação emocional, porque tanto o autismo quanto o TDAH, né, tem uma desregulação emocional intensa. E eu tinha muita desregulação. Eu nem entendia, porque eu queria muito, quando eu ficava desregulada, sair andando pelo meu condomínio, morava na Barra da Tijuca, né? Pelo meu condomínio, estou pensando numa época da minha vida lá, meus filhos na escola. Eu queria sair andando, porque isso me acalmava, né? Sair andando. Então, se eu for ver a minha vida toda, eu não vou contar essa história aqui, eu quero contar o início do CDL. O porquê que a clínica leva esse nome, Cansei de Lutar. Até porque, para quem está nos ouvindo, eu quero que se conecte com a história do CDL, né? Então, literalmente, eu era uma mãe, meus filhos sofreram de bullying, uma mãe muito feliz, porque financeiramente muito bem resolvida, né? Eu, sinceramente, você não poderia ser mais, porque isso não é uma coisa que me leva, que me movia, né? Não é isso. Eu estava bem com o que eu tenho, com o que eu tinha, com minha casa, né? E de repente caiu na minha cabeça um bullying muito violento dos meus filhos, muito, muito violento. E já em 2005 foi um bullying virtual também do Orkut, né? Através do Orkut. Então foi muito conectado com os nossos tempos atuais, né? E não foi só os meus filhos que sofreram. Eu tenho três, meu marido também, então a família toda sofreu muito com esse. E meu filho já fazia, né? Foi o príncipe que mais sofreu. Ele já fazia terapia porque ele sempre teve altas habilidades, que não é um presente, né? Tem muita ansiedade envolvida, muita coisa envolvida, né? E então ele tinha altas habilidades, então ele já fazia terapia, porque altas habilidades em geral têm um cérebro muito potente e tem muita imaturidade. Então a gente precisa de desenvolver, né, essa criança. Ele já fazia e a psicóloga dele não, infelizmente, não detectou o bullying. Então o bullying estava acontecendo já há algum tempo, até que eu literalmente lutei muito, muito, lutei com todas as minhas forças para poder mudar a história, porque se eu for remeter àquela época, em março, eu estava na escola sendo homenageada no Dia Internacional da Mulher como a mãe do ano.
E em outubro, eu estava sendo acusada de ser extremamente controladora pelas mesmas pessoas que me homenagearam aqui. Só que essas que me acusavam de ser controladora não estavam sabendo a missa metade o que estava acontecendo com meu filho. Eu só entendi o que estava acontecendo com eles, né? Com os três, de certa forma, mas o pequenininho é o que menos sujou a mente dele, né? Quando eu Uhum. cheguei para uma reunião e todas as crianças que passavam por aquela salinha, de uma salinha, né, anterior, elas passavam, olhavam assim e faziam assim, sabe, com a cabeça. Então eu reparei que a minha figura estava chamando atenção ali. Eles sabiam, uma escola de 1.500 alunos, eles sabiam que eu era mãe do fulano, da fulana. Então, só de eu estar ali, ou seja, né, o meu filho estava brincando no pátio, fez uma brincadeira de mau gosto com uma criança, né, e todos, assim, tudo 10 anos, né? Tipo, você não anda bem de skate, foi uma coisa mais ou menos assim, né? E aí, alguns meninos não gostaram dele falar isso e bateram muito nele. Né? O que aconteceu foi exatamente isso, né? E aí, como um era da quarta série, que era o meu filho, e eles eram da quinta, ou seja, ainda eram mais velhos, o que que aconteceu? A coordenação da quinta suspendeu o meu filho, enquanto a coordenação da quarta suspendeu o meu filho, enquanto a coordenação da quinta não fez nada com aquelas crianças que agrediram. Então, eles viraram a piada da escola, ou seja, as crianças que tinham pisado nele, feito o mesmo, né, batido mesmo. Não aconteceu nada, enquanto os meus filhos aconteceu, né? Então eu fiquei tão revoltada com aquilo e literalmente, meninas, eu queria brigar com o mundo. Então, eu queria literalmente gritar, né? E eu fui até o diretor da escola, sentei na frente dele e falei tudo o que eu queria, né? Porque naquele momento a psicóloga olhou para mim e falou: Nós temos que acordar com o cordão umbilical, porque eu já era formada, apesar de eu não trabalhar, e eu gostava muito dela. E foi essa palavra que ela teve para mim. Nós temos que cortar o cordão umbilical. Quer dizer, quando a gente não precisa, eu não precisava de cortar assim, um cordão umbilical, eu precisava de apoio, né? E eu ouvi isso de uma colega. Foi, assim, muito impactante para mim, né? Eu fui a mais de 10 psicólogas, mesmo, mais de 10. Não é um número que eu estou falando aleatório, sabe? Mais de 10. E, é, e essas 10 psicólogas, elas não fizeram muito pelos meus filhos, né? Principalmente um, mas por eles. Inclusive, quando eu decidi que eu ia voltar para a psicologia, porque todas anotavam no papel, né? Anotavam no papel, pegavam o caderninho delas, anotavam, sorriam. No final davam a conta, eu pagava, tá tudo bem de pagar, e acabou a história. Não tem mais não para contar. Era isso que acontecia. E eu pensei assim, gente, psicologia tem que ser mais do que isso. Não pode ser, não pode ser isso, né? E aí foi que eu falei, então eu vou começar por mim. Meu filho acabou desistindo de terapia, falando que não queria mais, não funcionava, até porque era isso que a gente estava vendo, né? Uma das que eu procurei para me ajudar a voltar, porque eu me formei em 89, eu estava em 2005, eu tinha muito que estudar, né? Falou para mim assim: para que tanto estudo? Para que tanto estudo? Não precisa estudar. Basta você vestir um paletó. Olha, eu estou até sem paletó hoje. Menina, você tem paletó aí? Não? Basta você vestir um paletó. Isso, pronto. Você já tem um bonito consultório, né? E você já é uma psicóloga. E eu corri de lá naturalmente, né? Porque eu não acredito nisso, né? E aí eu comecei por mim, comecei em terapia, depois fiz uma formação na Santa Casa, porque na minha cabeça a Santa Casa era a escola de medicina, né, do Rio de Janeiro, era a instituição. Depois eu fiz uma especialização de neuropsicoterapia, né, lá. Essa já é uma outra história que eu conto outro dia, né? O que é neuropsicologia, mas eu conto outro dia. Vão ter muitos episódios para a gente falar. E que é a mistura de psicanálise com neurociência. E era a teoria da teoria do apego, né? Que a gente vai falar aqui também muito, tem tudo a ver com a psicologia, né? Com a psicologia atual, que eu quero dizer. E aí eu comecei a estudar, e aí, num dado momento, eu falei literalmente, eu cansei de lutar. Eu não quero mais lutar. Eu só quero a parte boa da vida. Eu não quero mais. Eu quero ficar bem. Eu não quero. Foi quando eu comecei a buscar verdadeiramente a minha terapia. E eu fiz tudo, gente, desde hipnose. Eu estudei tudo que vocês imaginam, né? Constelação, no momento em que a constelação parou de ser aprovada pelo CRP, eu parei.
Eu gosto muito daquilo que é ético, daquilo que é possível. Mandei, inclusive, um CRP, uma mensagem para o CRP, né? A Fê perguntando. Aí, quando isso não foi mais possível, eu parei. Também entendi que não era muito porque não ia me ajudar, porque eu fui fazendo uma lição. Quando você estuda tudo que você vê pela frente, você faz como um radar. Eu estudei tudo que vocês imaginam para que os meus filhos ficassem bem. E, consequentemente, eu ficasse bem também. E aí foi estudando muito mesmo, que um dia eu cheguei numa mentoria, né? E eu queria montar um programa para pais, porque eu tinha certeza, aliás, eu tenho certeza do que eu vou falar. Começa pelos pais, não começa pelos filhos. Se a gente estiver bem, a nossa casa está bem, porque eu consigo modular o meu filho, né? E aí foi que eu tive a experiência de montar o programa Cansei de Lutar. Então, nós temos um programa que é feito para pais, para que eles possam se estabilizar, entender um pouco da cabecinha dos seus filhos. E aí eu criei uma rota, né? Nesse programa eu criei uma rota. A gente começa ensinando no programa a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, que fala de valores, né? Eu pensei os valores da ACT, tá? Porque a ACT não é só valores, né? A ACT é muito mais coisa, mas eu pensei valores, para mim não tem quem ensine valores melhor do que a ACT. E aí no programa contém a primeira parte da ACT com valores, para a pessoa entender, se o meu filho é um valor tão grande meu, por que se eu não conseguia levá-lo à estabilidade, né? Quando eu estava na minha primeira especialização lá na Santa Casa, eu estava com medo de não ser aceita, porque naquela época a psicologia não era muito aceita, da parte pessoal, sabe? Não era muito aceita. Mas eu pensei assim, vou falar a verdade, não vou mentir, né? E falei com a coordenadora, falei, eu tô aqui aí falei do bullying dos meus filhos, eu queria saber o que que eu fiz de errado. E ela falou, você vai descobrir. Não o que você fez, mas o que tem de errado nessa história, que na verdade é o tipo de apego, né? Então, assim, eu ficava tão nervosa e tão tensa, gente, que eu esquecia de apoiar aquele que era vítima, que era o meu filho, né? Então, eu brigava tanto, me preocupava em brigar, porque a confusão não era só na escola, era também no condomínio, porque tinham crianças da escola no condomínio, né? Então, assim, são cenas, assim, muito ruins, do tipo, o meu filho pequenininho estava jogando futebol, um menino grande pisou na barriga dele, eu estava em super alerta para que não acontecesse nada de mal para os filhos, e aí eu fui reclamar com o técnico, né, da escolinha, que o menino precisava, no mínimo, de um cartão amarelo, né, no mínimo. E ele falou, não posso dar, porque a mãe, ela é muito importante aqui no condomínio. Ele é uma advogada famosa, não vai dar. Então, vai ter que aguentar, né? Então, assim, dali em diante, houveram cenas terríveis, do tipo, eu estava com meu filho no parquinho, que eu só tinha medo de deixar ele lá, e aí essa mãe passou e falou pro filho, tá aí, qualquer problema me chama, que a gente resolve. Então, assim, foram coisas assim que eu passei, né? Até eu realmente me tratar de verdade, estudar muito, né? Nessa época de 2005, que eu comecei, desenvolvi, então, a primeira parte é a arte, porque a gente constrói metas quando a gente faz a parte dos valores, né? Então, onde eu quero chegar? Se os meus filhos são os meus maiores valores, por que eu não conseguia? É óbvio, porque eu não estava estável. Então, se eu não estou estável, é óbvio que eu não vou conseguir. Então, eu tenho que me estabilizar para eu estabilizar meu filho, para eu estar ali com ele de maneira amorosa, carinhosa, né? E Depois a André, terapia do esquema. Oi, eu Dani. também queria comentar aqui esse ponto da tua história, que eu acho que muita gente vai se identificar, sobre você ter passado por 10 psicólogas e nenhuma delas tinha ferramentas suficientes para te ajudar, sabe? Eu acho que muita gente aqui que tem TDAH, que tem autismo, que tem superdotação, muitas vezes chega na terapia e não tem as ferramentas, né? Então é um conhecimento Desacreditada, né, Dani? acreditada, já acha que não tem jeito, que não vai dar, sabe? E realmente na psicologia, muitas vezes na faculdade, eu pelo menos não aprendi, né? Eu imagino que vocês também não, né? As ferramentas, né, que a gente trabalha aqui na clínica, como a Andrea falou, né, da ACT, da regulação emocional, da DBT, da terapia do apego,
Então, tudo isso a gente procura fora, né? A gente vai, como a Andrea foi fazendo, né, Andrea? Foi buscando conhecimento, em busca desse conhecimento. E aí, a partir do momento que você percebe que um valor teu é muito importante, são os teus filhos, tu começa até essa aceitação de que não, eu preciso me cuidar, né? Eu preciso fazer coisas para buscar minha Eu regulação tenho que estar bem. emocional, né? Tá Eu tenho que bem. estar bem, né? Para os meus filhos estarem bem, eu tenho que primeiro estar bem. Ô, Dani, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu só vou só terminar a falar da rota, né? E depois a terapia do esquema, que ela dá algumas ideias, né? Um mapa mental para nós, né? Quais são os esquemas, emoções e pensamentos. Aí a gente chega na DBT, que nos ensina habilidades, né? De comportamento. Aí eu consegui ter atenção ao momento presente. Aí eu consegui tolerar, regular o meu humor para falar aquilo que eu tenho que falar. E pronto, a gente chega na terapia focada na compaixão, a gente aprende a tirar aquele chicotinho da mão, né? Eu falo que a gente tem um chicotinho na nossa mão, ali sempre, sempre nos chicoteando, né? Falando o quanto eu sou uma péssima mãe, né? E às vezes os meus filhos me consolam: mãe, você é uma mãe maravilhosa, você mudou a tua vida por isso. Eu acho que qualquer mãe faria isso, né? E Sim. aí, Dani, como você se sentiria chegando numa clínica onde tivesse esse roteiro depois de tanto? Você tem alguma metáfora que você pode escolher as lágrimas? É que é a minha história, né, gente? Sim, Você tem alguma nossa, André. metáfora que você possa falar? Como que você acha que uma pessoa se sente quando ela chega depois de tanto lutar? E ela fala assim, cara, alguém compreende o que eu tô sentindo. E não tô falando de mãe, não, sabe, gente? Porque e como a Dani bem sabiamente falou agora, eu contei a minha história de mãe, mas uma pessoa que chega com TDAH, depois de muito lutar, uma pessoa que chega com trauma, falando aquilo que a Amanda trabalha, né? A Amanda é do MDR, a Dani é psicóloga da clínica, e também quem chega com trauma, depois de tanto lutar com tanto trauma. Então, assim, vocês têm ideia de como as pessoas se sentem? O que que vocês ouvem? O que que vocês pensam que vocês vão ouvir, o que que vocês ouvem das pessoas que vocês tratam. Nossa, André, essa pergunta, só de te ouvir, assim, eu acho que esse alívio, sabe? Alívio, assim, de você encontrar um porto seguro que tem uma rota, que tem esperança também, né? Porque de tanto lutar, de tanto buscar, e não foi por falta de busca, né, que você. Não. Foram 10 profissionais, né? Então, algo dentro de ti tinha essa vontade, esse empenho, né? E eu sentiria alívio, né? Já ouvi muita gente assim na terapia dizendo: Nossa, mas não vai dar jeito, né? O psicólogo não vai me ajudar em nada, eu já sei o que ele vai falar, né? Que muitas vezes são falas carregadas de julgamentos e não traz ferramentas práticas, né? Assim, tá, me ajuda de uma maneira prática, né? Não só fica me ouvindo ali. Tá, num primeiro momento, é tudo que a gente precisa, né? Ter um ambiente seguro onde a gente precisa apenas de alguém acolhendo de uma maneira muito amorosa, né? Porque a gente vem com marcas muito de invalidação, né? De falha, aquela sensação de estou falhando, de não sou suficiente. Então, no primeiro momento, ter esse abraço, assim, eu entendo você, né? Eu entendo seu funcionamento, isso também é muito importante. E ter essa Dani, rota. essa é a primeira tarefa da gente como psicóloga, né? Na primeira sessão, a pessoa que chega tem que sentir assim, né? Eu estou segura Eu tô e eu sem... me senti compreendida. Se a gente não fizer nada nessa primeira sessão, mas fizer só isso, a gente conseguiu bater a nossa meta. Fala, Amanda. É que depois que a Dani finalizar, tá tranquilo. Eu queria fazer uma contribuição sobre esse ponto. Mas pode falar, Dani, que ela estava falando um ponto. Não, se você trazer, pode trazer, Amanda. Pode trazer. Eu vou Eu ia complementando complementar com. esse. Certo. Eu ia complementar esse lugar mesmo. Eu acredito que a minha resposta seria a mesma sobre alívio, sobre a pergunta da Andrea, né? Então, para mim, a sensação seria de alívio, realmente,
E uma coisa que eu acho muito importante, inclusive tem super a ver com trauma, é a sintonia, que é sobre isso que a gente está falando, o acolhimento, a sintonia. A sintonia, a essência dessa palavra, do que ela significa, é exatamente o que faltou na experiência da Andrea e o que é um ponto, um pilar essencial em toda a nossa vida, e nas nossas dores, porque, na verdade, no fundo, o que traumatiza a gente não é em se passar por experiências, mas sentir que a gente estava sozinho naquele lugar e sentir a falta de suporte, a falta de apoio. E a questão da sintonia é muito inata do ser humano. A gente tem uma necessidade por natureza de se relacionar, de coletivo, de coletividade. Então, sentir a sintonia com alguém é algo que independe da sua abordagem, da sua técnica, é algo que fala muito sobre o seu coração, e a profundidade que você chega nesse lugar do coração é exatamente o que vai tocar mais profundamente a vida de alguém. A maior diferença e resultado que você pode chegar na vida de alguém, sendo psicóloga, fazendo esse processo terapêutico, é através da sintonia. Porque através desse lugar é que todo o resto dá certo. Mas isso é uma base, é uma premissa assim, muito básica da vida e de tudo. E especialmente agora falando sobre a nossa profissão, sobre a clínica, sobre um trabalho efetivo e profundo, você precisa conseguir essa via de acesso que vem através da sintonia. Isso é o básico. E a relação terapêutica, né, Amanda? A gente está falando de relação terapêutica, né? Porque eu costumo dizer que a terapia é que nem risoto. Terapia é que nem um risoto. A gente não faz risoto de arroz, né? A gente faz risoto de alguma coisa. Risoto de gorgo, minha filha é chefe de cozinha, né? Eu sou filha de cozinheira, tá? Ela faz nutrição. Que chique. Eu sou filha de cozinheira, né? Minha mãe chegou no Brasil e abriu um buffet, né? Então, a terapia é que nem risoto, gente. O risoto é de quê? É de pera com gorgonzola, é de limão siciliano. Então, é do quê? É de parmesão, é de cogumelo. Então, o risoto, o arroz, ele é a relação terapêutica. Agora, as técnicas é o limão siciliano, é o cogumelo, é o que. Sim. Mas é o arroz que leva o sabor, o arroz leva o sabor. A nossa relação com o nosso paciente de afeto, de amor. Né? A gente comemora na nossa. É muito diferente, né? A gente fala, você conseguiu. Ontem uma paciente minha conseguiu uma coisa muito importante, não veio aqui ao caso. E eu comemorei muito com ela, né? Eu falei, eu vou postar sem postar, né? Eu me botei na Instagram assim, parada, né? Falei, eu tentando não comemorar a vitória da minha paciente. Né? Nossa, Tentando. E é isso, então é o que você está falando, né, Amanda? A relação terapêutica ela é carregada de muito afeto para que essa pessoa possa, muitas das vezes, se sentir acolhida. E, infelizmente, muitas das vezes é um dos primeiros lugares onde a pessoa se sente acolhida. A gente vê isso acontecer, né? A família, infelizmente, não dá o apoio necessário, né? E aí o tempo de terapia, muitas das vezes, está relacionada com o tipo de rede de apoio que a pessoa tem, né? Sim. Pronto, falei. Não, é muitíssimo importante isso. Então, assim, principalmente no começo da terapia, isso tem que estar muito bem estabelecido. Até porque você pode, como você falou, ter toda a técnica do mundo, que é muito importante, é claro, mas você pode ter toda a técnica do mundo, mas se você não conseguir acessar nesse lugar a aderência da pessoa, o quanto ela vai estar aberta a viver aquilo, vai diminuir muito. É uma tendência de diminuir muito. Então, o vínculo terapêutico é muito importante. Inclusive, trabalhando com traumas, né? Uma coisa assim muito importante. Muito essencial, na verdade. É isso. Amanda, você pode falar um pouquinho como que o trauma funciona? Pensa na história que eu contei, né? Para a gente poder, enfim, pensar. Se a Andrea, lá de 2004, né? 2005 foi quando eu decidi que eu ia estudar. Mas o André, em 2004, estava lá procurando se eu chego até o EMDR, até a Amanda hoje, né, que a Amanda que você é hoje, a terapeuta que você é hoje em dia é EMDR, como que o EMDR poderia me ajudar? Vamos lá. Eu entenderia primeiro a sua história. Eu iria olhar, o primeiro lugar, eu iria olhar o que te afeta hoje. Qual que é o seu ponto hoje, na vida prática. Então, no dia a dia. Me afeta a questão dos meus filhos, me afeta tal coisa que está acontecendo. Eu olharia para esse lugar prático, para a gente entender o que pode te trazer uma melhor qualidade de vida hoje.
e a partir disso eu iria entender se é algo mais pontual que está acontecendo hoje, um evento que está acontecendo no presente, ou se já é um padrão que está vindo de um trauma antigo, de uma dor mais profunda, às vezes relacionada a apego, às vezes relacionada ao modo de se relacionar mesmo com as pessoas, então um trauma relacional, um trauma de apego. E aí eu entenderia qual que é o ponto, que a gente vai reproduzindo os nossos padrões, mas existem as raízes. Então eu buscaria entender aonde que está essa raiz, e a partir disso a gente entra com as técnicas que o MDR, vou falar bem brevemente, mas é uma abordagem da psicologia, é uma sigla em inglês que significa dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. Então, a gente utiliza essa técnica para trabalhar principalmente com memórias e registros corporais. É uma técnica que a gente faz uma reconexão muito profunda com a parte do corpo e mente. Então, a gente faz essa reintegração, muitas vezes, que se dissocia, que se separa em momentos de trauma, em padrões de trauma. Então, eu olharia para esse lugar, entenderia qual que é o padrão, e a partir disso a gente entra com técnicas, práticas, além, claro, de acolhimento, que é uma coisa básica, né? E que é uma coisa que, enfim, muito importante. Deixa eu trazer assim pro aqui agora, né? Então é Pode como falar. se eu estivesse chegando aqui, você ia querer entender por que o que eu estava sentindo, por exemplo, o medo dos meus filhos não serem aceitos. Então, não ser aceita, isso tem a ver com alguma questão minha antiga ou isso é de hoje? E aí, se tem a ver com alguma questão minha antiga, a gente pega essa memória antiga de não ser aceita e aí você trabalha através dos movimentos dos olhos, né? Que a gente tem que tirar o óculos, né? Você faz movimentos, e aí, através dos movimentos, a gente aciona uma habilidade natural do cérebro, que é do sono REM, que a gente faz o movimento rápido dos olhos, e aí a gente Isso. vai reprocessando, no meu caso lá seria ser aceita, né? Perfeito. Nossa, você trouxe uma síntese muito boa, porque eu acabei falando de um modo um pouco mais geral e você conseguiu trazer bem bom, bem certinho para a prática, né? Isso é ótimo. Então, é O exatamente MDR isso. ajuda muito, né? Ajuda muito para reprocessar muito trauma, efetivo. né? É muito efetivo. E é até um pouco estranho, porque quando uma pessoa que não conhece uma técnica um pouco diferente, a gente pensa assim, nossa, mas isso é muito. Não é possível que realmente dá certo, né? Não é possível que seja assim. Mas, de fato, é uma vivência prática que você sentindo, você consegue ter esse efeito. Realmente é muito efetivo, hoje é muito Muito bom. recomendado. E é muito legal. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Dani, para a gente depois finalizar, e aí já falar um pouco do próximo episódio, né? Tá. Dani, como que você acha que eu sei que você gosta muito de estudar TDAH, né? Sim. Conhecendo as minhas psicólogas bem, eu sei que a Dani gosta muito de estudar TDAH. Como é que você acha que eu, sendo uma mãe com TDAH, como isso impactou na minha desregulação emocional naquele momento, e porque aí você falando de mim, você vai ajudar outras mães com TDAH? Sim. Né? Porque eu tenho autismo também, isso também atrapalhou, né? Porque autismo é uma questão de socialização, eu também me senti muito, muito desconectada do meu social, quanto mais eles sofriam de bullying, mais eu me sentia desconectada, né? Como é que a psicologia podia ajudar sem ser só anotar, Sim, só sorrir anotar, só escutar. e entregar a conta Sim. no final? Que isso a gente sabe fazer bem, mas nesse meio tempo, o que a psicologia, a DBT, por exemplo, o que a DBT traria para essa mãe com TDAH e autismo? Como é que a DBT, a terapia da Marcia Linehan, poderia Traria ajudar? para ajudar, né? E aí, só um ponto que eu queria levantar aqui para ti, que é uma pergunta, antes de eu responder. Nesse momento, você estava ciente, você aceitava o TDAH? Você, de alguma forma, estava em contato e cuidando? Ou não? Não, Nem, Dani, não, não. Eu nem não me. falava sobre Eu isso? achava que todos os meus recursos. É o que eu vejo muito mais chegando para nós. Mas muito boa pergunta. Eu achava que todos os meus recursos financeiros tinham que ser usados para cuidar do meu filho e não de mim. Resultado, eu me desregulava muito, eu ficava muito nervosa. Isso é um fator de vulnerabilidade. Hoje eu sei, né, gente? Isso é um fator de vulnerabilidade. Eu estava sempre nervosa. E aí eu modelava a minha casa toda, né? No nervosismo, óbvio, evidente, né? Tinha que ser o contrário.
Mas muito boa pergunta. Acho que a maioria das mulheres, né, e homens que chegam isso é um acontecimento sistêmico, né? Até provavelmente, se eu tenho TDAH e autismo, os meus filhos podem ter também desregulação emocional. Fatalmente tem, porque se eu tenho, quem ensina a Sim. emoção para os filhos, né? Quem? Aham, é o modelo, né? Isso é bem interessante, assim, né? Abrindo um pouco para vocês também, eu também tenho TDAH, né? Então, eu sei que muitas vezes a gente tem essa resistência para aceitar, a aceitação. Já é um ponto, assim, muito importante da DBT, que a gente trabalha muito, né? Que é essa questão da aceitação radical, que é um ponto, assim, que a gente precisa não sei exatamente como é a tua história, Andréia. Aí a gente já pode até conversar sobre isso. Mas existem muitas questões relacionadas à vergonha em relação ao TDAH, que impedem muitas vezes que a gente busque, que a gente faça, né, que a gente busque se cuidar, né, antes. Então a gente não, pelo menos na minha história foi isso, assim, né, não, sou normal, tá tudo certo, esse é meu jeitinho, isso é minha, né, é como eu lido com as coisas, né? Então, também na sociedade a gente tende a olhar a raiva, né? Essas explosões de raiva como algo natural, naturaliza, né? Mas se a gente olhar, na verdade, elas não são efetivas, né, Andréia? Elas acabam levando a gente para um lugar que acaba piorando as situações. Então, dentro da DBT, é uma abordagem que a Linehan, né, ela criou para, especialmente para transtorno de personalidade borderline, mas depois a gente começou a perceber que, caramba, é efetivo também para outras situações que tem essa desregulação emocional. A desregulação emocional é isso, né? Quando a gente entra num nível emocional tão intenso que a gente perde o senso de controle ali das ações. TDAH é muito isso, né, Dani? O TDAH, ele é uma desregulação porque as pessoas pensam que TDAH é a falta de atenção. E nem é falta de atenção, é uma atenção espalhada e uma falha no controle inibitório, que é o que traz falta de controle no pensamento, na emoção, né? E no comportamento. Então, daí, quando eu entrava lá na escola dos meus filhos, invadia a escola para brigar, isso tem tudo a ver com o meu TDAH. E respondendo a você, não, eu não estava preocupada comigo, porque uma mãe, isso eu aprendi, uma mãe que vive com o seu filho tendo alguma questão borderline, quando é mais jovem, adolescente, uma questão de álcool, qualquer mãe, ela vai estar achando que ela tem que focar só no filho, mas é uma questão sistêmica de base. Como assim sistêmica? Da família toda, né? Então, não, eu nem pensava, eu não tive vergonha, tá? Nenhuma, porque eu já estava tão assim, isso já era tão parte de mim que, mas eu sim, que você falou tem tudo a ver. Pode falar, Amanda. Uma consideração bem breve, mas sobre esse ponto de regulação que você trouxe, que eu também não falei na minha parte, mas a importância da regulação, e isso que você falou sobre a questão sistêmica. A criança, enfim, todas as crianças, especialmente crianças pequenas, elas não têm recurso neurológico mesmo de se regularem sozinhas. Então, por natureza, essa questão sistêmica é muito importante a gente aprender a se regular para conseguir regular essa criança. E aí, mas ok, era só um comentário sobre regulação. Não, um comentário muito pertinente. Da regulação. Muito... Gente, vamos imaginar aqui agora uma mãe, vamos imaginar, Andréia, nós temos um treino de habilidade, tá? Na clínica, né? Então, vamos imaginar a Andréia sendo matriculada num treino de habilidade e aprendendo a ter atenção no momento presente, ao invés de ficar pensando o que vão fazer com meu filho está passando por isso. Voltar. Voltar, tendo calma, tranquilidade e podendo tolerar o mal-estar, aprendendo técnicas para tolerar o mal-estar, né? Depois, aprendendo se aquela raiva está ligada a fatos ou não. E se está ligada, por exemplo, o coleguinha bater no meu filho, eu estou com raiva, está ligada a fato? Tá, mas é efetivo eu ir lá na escola e invadir a escola? Não, né? Porque ainda trago mais confusão para o meu filho. Então, aprender a regular a emoção, a gente não pode mandar na nossa emoção, mas pode no nosso comportamento. E aí conseguir falar de uma maneira mais efetiva, com mais tranquilidade, com mais apoio, com mais afeto, inclusive para o nosso algoz,
né? Então, quem seria essa Andréia? Não seria a pessoa que criou o CDL, porque eu teria recebido o que hoje a gente oferece para as pessoas, homens, mulheres. A gente hoje não atende mais só mãe, antigamente sim, mas isso ampliou. Meninas, olha, eu sei que hoje eu falei mais, eu espero que vocês possam participar, e peço desculpas a vocês, né, as psicólogas da clínica, por ter falado muito hoje, mas essa história mexe muito comigo. Não, Eu que não isso, consigo, né? eu falando e me emociono, né? Eu acho que foi muito, muito importante você falar sobre essa história, até para o público, para os pacientes entenderem de onde De veio onde tudo vem o isso. nome Cansei de Lutar. Eu cansei de lutar. E quando eu estava lá na minha mentoria para montar o meu programa, a minha mentora falou assim para mim: Andréia, o que que a tua história tem e que mexe tanto com você? O que que você poderia falar para a Andréia adiante? Eu falei: cansei de lutar. Eu cansei de lutar. Ela falou: CDL. O teu E programa vai aí, chamar CDL. e aí só para Cansei de deixar lutar. mais claro assim para gente, para o público também, tá, você deixou de lutar. E aí, o que que você fez? Qual foi Eu o. lutei em outra instância, a minha luta agora é noutra instância, o Dani. Me emociona de falar isso, porque o que eu quero hoje é levar, porque já me fizeram a seguinte pergunta: tudo que você gastou, eu acabei de fazer mestrado aqui em Portugal, faço curso na Inglaterra, tudo que você gastou com o teu conhecimento, com a tua formação de psicóloga, será que se você botasse no banco não rendia mais? Com certeza! Falando financeiramente falando, com certeza. Mas hoje a minha luta é outra, ela passou por um outro nível, né? Eu quero muito levar a outras pessoas o conforto que a psicologia trouxe para mim. Porque hoje sim eu consigo, diante de Sim. qualquer ameaça, eu sou um ser humano, claro, mas consigo, né, parar, tolerar, regular o meu humor e responder de maneira efetiva, né? E a gente leva isso a muita gente, né? Então, Inclusive eu para os tenho. profissionais de psicologia, para gente que está aqui, né? E traz essa esperança. Cara, a ciência, a psicologia, ela funciona, ela traz técnicas, né? Então, acredite que o método aqui da clínica, ela funciona, traz recursos práticos, sabe? Para a gente aplicar na nossa vida. Então, isso Isso, até já porque, né, Dani, não é o não meu tem preço. método. Não, eu não fiz método nenhum, é um método científico. Eu juntei abordagens e fiz uma rota, e vocês são totalmente, por exemplo, a Amanda, a função dela é o MDR. Já a Dani, ela é uma psicóloga da clínica, então ela tem uma rota? Tem, mas você é livre para você escolher por onde começar. A gente pode receber um paciente, por exemplo, eu, Andréia, lá atrás, aquela Andréia chegando nervosa, eu penso que a primeira coisa não era nem valores, era me estabilizar, né? Primeiro era a TCC, hoje o que eu Regulação. faria comigo, né? TCC clássica para fazer psicoeducação, entender minhas crenças, aí passa para DBT, fazer alguns acordos, né? Para depois entender valores. Então, eu já faria uma rota diferente, sabe? Não faria aquela rota que eu. Que então as psicólogas são livres para poder escolher de acordo, para personalizar isso, né? Não é engessado. E não é, de novo, não é meu método, é o método dos profissionais, né? Dos teóricos, que a gente fez uma rota, que não é o paciente que se adapta à psicóloga, né? É a psicóloga que se adapta ao paciente. Ponto, falei, né? E o Ponto, nível que ele né? está É chegando isso. ali, o que que ele precisa receber naquele momento. É, isso é bem legal, É hein? Acho que é isso. um ponto muito importante para a clínica. Eu sei que a gente já vai encerrar, mas falar sobre a clínica nesse ponto, que é um trabalho bem integrativo, bem, como fala, multidisciplinar. Então a gente vai trabalhar com o que a pessoa precisa. Esse é o foco, é trazer a solução para o que a Isso. pessoa precisa. Uma Isso. personalização. Não é algo engessado, eu Não, fugiu a palavra, mas é isso, não é algo engessado, é uma não é. personalização para o que a pessoa precisa, e é uma coisa integrativa, uma ideia integrativa. Agora, gente, semana que vem a gente vai falar do quê? A gente vai falar de ansiedade e a gente vai falar da ansiedade infantil com o trauma. E quem a gente vai trazer, Amanda? Qual é o personagem que a gente vai trazer? A gente vai trazer a história do Michael Jackson, vai ser bem legal, e a gente vai falar sobre esses temas, sobre a vida dele. Sobre a vida dele. E como trauma, né?
acabou modulando, né? Modulando. Igual uma massinha de modelar, Sim. né? A pessoa que ele foi Literalmente, sim. e o sofrimento que ele passou, né? Ele teve compulsão de compra, né? Vitiligo, né? A ansiedade dele era violenta, Perfeccionismo. tanto ele morreu, né? Ele morreu porque tomando remédio, né? Para dor, se eu não me engano, né? A gente ainda vai fazer mais pesquisas com ele, vai trazer para vocês bem pesquisadinho dentro da nossa abordagem. Meninas, muito obrigada por vocês estarem comigo. Eu me sinto privilegiada, privilegiada Ai, Muito, mesmo, de verdade. muito obrigada também, Andréia, principalmente por todo esse projeto, porque você criou tudo isso, então mais do que justo você trazer a sua essência, a história de como isso surgiu, de como você gestou todo esse projeto, até que ele nascesse e está se desenvolvendo cada vez mais. Então, muito obrigada por permitir que hoje isso seja, que isso aconteça, e pela oportunidade da gente falar um pouquinho, trazer essa cura para o mundo. Exatamente. sim, Obrigada, Andréia, Amanda. também me sinto honrada e é um grande ponto de esperança e de visão para muitos TDAHs, né, e autismo, porque às vezes a pessoa acha que não consegue. Olha aí a Andréia, ela conquistou tudo isso e ela está criando uma história linda, né? Já tem outros projetos, né, Andréia, para ajudar mais e mais psicólogas, né, para A levar minha maior conquista são os meus filhos serem meus amigos. Não tem Sim, conquista maior. Eu sou chorona, gente. legal. Pronto, falei. Não, tá tudo certo, é uma realização. Que bom, você tem que A honrar mesmo maior a conquista. sua luta, a sua feleridade, a sua É a maior alegria, é conquista. isso, são as É, maiores essências da nossa é vida, uma, né? é uma conquista. Mas a Dani estava falando sim, a gente tem um projeto para outras psicólogas que vai surgir aí ano que vem. Gente, olha, um beijo para vocês, um abraço. Até a semana que vem. A gente Nos vai ter vemos. mais um episódio para falar sobre Michael Jackson. Amanda vai estar aqui, Dani talvez, né, Dani? A Amanda vai porque ela vai falar sobre o trauma, né? Que o Michael Sim, Jackson estaremos tem um aí. grande trauma, né? E a gente vai falar sobre trauma. Legal, é isso aí, muitos assuntos. Gente, Tchau, obrigada, tchau, tchau, meninas. até mais. Beijoca. Tchau, tchau, gente.